Estimadas y estimados invitados a este espacio de investigación e innovación, para nosotros es un gusto, un placer recibirlos virtualmente y conectados desde distintos espacios de nuestro planeta Tierra. En el día de hoy tenemos una exposición especial de alto impacto que tiene además un perfil que nos los van a desarrollar nuestros ponentes, fundamentalmente el profesor Barcelos, quien es profesor asociado de Centrum PUC y además es el director del Observatorio de Innovación y Sostenibilidad, profesor del doctorado y de distintos MBA y especialidades con alta experiencia en temas de investigación, consultoría y, por supuesto, académico. Para nosotros siempre es un honor tener esta calidad de ponentes y le permitimos al profesor Barcelos que, por favor, desarrolle su ponencia. La idea es que esté sobre unos 20-25 minutos de exposición y después una ronda de preguntas que pueden ser por el chat o también, si hay la factibilidad, ya nos lo dirá el apoyo técnico, que sean también por el uso del micrófono. Así que, estimado profesor Barcelos y Carlos Agüero, también profesor investigador del equipo, adelante con su exposición. Ok, muy bien, Iván, muchas gracias. Muy bienvenidos todos, buenas tardes. Es un placer, ¿no? Conforme o professor de la Vega comentou, é um prazer estar aqui essa tarde justamente para compartilhar o resultado de uma importante investigação que realizamos este ano, ¿no? Ano passado, pero este ano ha sido a publicação. Então, trata, e aí, ¿no? E aí em espanhol, ¿no? Justamente o fortalecimento do governo corporativo baseado na lógica difusa aplicada, ok? Então, eu vou fazer a exposição, não? Pero esta investigação conta também com coautoria do Dr. Carlos Agüero Olivos, também professor de Centrum PUC, e que vai estar com nós outros também nesta charla, ok? Muito bem. Então, antes de começar, me gostaria acá comentar um pouco como foi este processo, não? Um trabalho que já estamos realizando há vários anos, não? Pero justamente no final de 2021, que justamente este artículo, não, a investigação já realizada com os resultados, não, justamente aí conseguimos enviar a esta importante revista, não, Corporate Social Responsibility Environmental Management. Esta revista está no quartil 1 em Web of Science, não? Muito bem ubicada dentro da posição de negócios, não? De gestão também, e tem um elevado fator de impacto, como vocês podem ver, não? Também os Scopus também está muito bem ubicado no quartil 1, não? Então, enviamos este paper ao final do ano, ou seja, e aí começou o processo de revisão, e o paper foi revisado e aceitado não, em maio deste ano, não? E já está publicado. Então, aí um pouco a foto, não, de como saiu, não, esta portada, não, desta investigação, não? Então, justamente acá é um paper bastante aplicado, não? Uma investigação bastante aplicada. Então, justamente comparo com meus alunos, não, de MBA, de maestrias especializadas, não? Justamente nos cursos de responsabilidade social, governo corporativo e compliance, em que dito este curso, não? Ou seja, comento aos alunos, não? Justamente aí que vem a ser um governo corporativo, não? Então, aí um sistema mediante o qual as empresas são dirigidas e controladas, não? Pero, claro, ao longo do tempo, isso ha cambiado bastante, não? Esta visão, esta definição, e houve a necessidade, justamente, dos mercados, não? De criar, não? Rutas, não, guias para que as empresas justamente puderam fazer seus negócios de uma maneira mais ética, não, sustentável, não? Então aí se criaram vários códigos de bom governo corporativo em várias partes do mundo, não? E justamente fazendo a revisão da literatura, vemos que nos últimos anos, por mais, não, que se criou vários códigos de governo corporativo, e vemos vários fracassos empresariais, justamente evidenciando a existência de sistemas corporativos corruptos e abusivos, não?
Então, o tema do governo corporativo continua, não? E ganha cada vez mais a atenção de acadêmicos, profissionais, responsáveis políticos também para identificar problemas e soluções, não? Então, isso está muito bem sustentado, não? Esta introdução, que seria um pouco também, ou seja, por que nós outros estamos investigando e trabalhando nesse tema, não? Então, aí vocês têm visto vários casos como Lava Jato, não? De Odebrecht, não? Ou de Parmalat, de Enron, ou seja, Lehman Brothers, não? Que foi justamente aí a última crise financeira que tivemos. Então, houve uma necessidade justamente de se trabalhar isto, principalmente em escolas de negócio, porque as pessoas que participaram desta investigação não são somente alunos e alunas, não, de Centrum PUC, mas são futuros CEOs das empresas, não? Hoje ocupam cargos importantes dentro dessas empresas, não? Então, a nível de gerência, mas estão buscando justamente ocupar os cargos mais elevados dentro das empresas. Então, se tratar e trabalhar o tema do governo corporativo em classe, com os alunos, com a participação dessas pessoas, é fundamental justamente para criar todo um ambiente, não? Justamente saudável dentro dos negócios, não? E justamente combater o que estamos vendo nesses casos, não? Dessas várias empresas, não? Então, o objetivo do artigo, não? Ou seja, são dois. Primeiro, ampliar o debate sobre o fortalecimento do governo corporativo, não? E segundo, proponer uma ferramenta que vai facilitar a toma de decisões. Então, num primeiro momento da investigação, realizamos um breve estudo bibliométrico, onde justamente podemos aí identificar, não, as brechas de investigação, não, justamente onde podemos aportar algo, fazer uma contribuição à ciência. Então, a primeira búsqueda que hicimos, não, foi justamente em 10 de novembro de 2021, e hemos encontrado, justamente para ser mais atual, antes de enviar o paper à revista. Então, por exemplo, com a palavra-clave governo corporativo, no inglês, corporate governance, hemos encontrado 7.780 publicações e mais de 34.000 citas, não? Quando buscamos a palavra fuzzy logic, ou lógica borrosa difusa, não? Que justamente é uma das técnicas que vamos utilizar nesta investigação, hemos encontrado 8.700 publicações e mais de 53.000 citas, não? Então, perdão acá. E quando hacemos a mescla, não, de los dois, corporate governance e fuzzy logic, não, encontramos 4 publicações e solamente 5 citas, não? Então, isso mostra aí um gap que, ou seja, de investigação, uma brecha muito importante, ou seja, se é estudado bastante governo corporativo, bastante lógica difusa, não? Pero ao mesclar os dois, justamente vemos aí uma excelente oportunidade de investigação. Há algo por fazer, por aportar, não? À ciência e também à sociedade, não? Então, dentro da revisão da literatura, que foi bastante exaustiva, não? Hemos identificado 4 brechas de conhecimento para fortalecer o bom governo corporativo, não? Primeiro, a necessidade de melhorar a medição do governo corporativo, não? De acordo com este autor, com esse estudo, fortalecer o bom governo corporativo em países em desenvolvimento, ok? Ampliar a investigação sobre sistemas, valorações e métodos de governo corporativo. E, finalmente, identificamos também aplicar algoritmos da lógica difusa ao governo corporativo. Okay? Então, essas são as 4 brechas principais que identificamos nesta revisão da literatura. Então, aí, isso, ou seja, são as motivações, não? Então, aí, para os que estão iniciando, não? Que estão, ou seja, começando na área de investigação, ou seja, é importante ter uma motivação, não? Que vai motivar nós outros a fazer esta investigação adelante, não? Então, as motivações, primeiro, reduzir as brechas identificadas, ou seja, seguro, é um tema tão amplo que não vamos conseguir cerrar essas brechas, mas se reduzir, ou seja, buscar avançar um pouco a fronteira do conhecimento e, claro, deixar oportunidades para futuras investigações, não? Então, reduzir as brechas. Segundo, proponer um algoritmo para evaluar a adequação ao bom governo corporativo. E terceiro, apoiar, não, os responsáveis da toma de decisões para fortalecer
é o governo corporativo. Então, são três as principais motivações desta investigação. Então, qual a metodologia que foi utilizada? Utilizamos uma metodologia aplicada, com objetivo explicativo, não? E o nosso enfoque, nossa abordagem, justamente foi quantitativo, utilizando o método de modelamento e simulação. Não? Incluso, uma das linhas do centro de investigação que eu coordeno em Centrum PUC, não? E também uma linha muito importante dentro da PUC, não? O método de modelamento e simulação, essa linha de investigação. Não? Então, aí trabalhamos neste método, ok? Então, acá comparto com vocês também, segundo esses autores, Harper, não? E outros autores, o estudo baseado na simulação contribui, não, à ciência ao informar e compreender um problema real e identificar soluções. Então, sei lá, modelamento e simulação, muito aplicado na área de engenharia, pode ser perfeitamente aplicado também na área de gestão, não? Ou seja, então vemos aí oportunidades, não, de aplicar, não, a modelamento, não, em la gestão, não? Então, qual foi a amostra, não, desse estudo? Não? A amostra foi, ou seja, 117 avaliações, ou seja, participação de estudantes profissionais, não, que estão em las empresas, já em cargos importantes, e que vão ocupar, estou seguro, nos próximos anos, os cargos mais elevados nas empresas peruanas. Ou seja, esses alunos, são 117 avaliações, não? Ou seja, que avaliaram 28 empresas, não, que cotizam na Bolsa de Valores de Lima. Okay? Então, as empresas representam diversos setores da economia peruana, como agroindústria, alimentação, telecomunicações, não? Os bancos, a empresas de mineria, construção, não? E aí vocês podem ver aí um pouco, não? Se utilizou um tipo de muestreio não probabilístico por conveniência, ok? Então, os alunos, os grupos de alunos que elegiam as empresas, ok? Então, não houve coincidência, ou seja, todas as empresas são distintas, não? As 28 empresas evaluadas. Então, quais são as variáveis desse estudo? Ou seja, são 31 não? Variáveis que justamente representam os 31 princípios de bom governo corporativo, não? Que está justamente aí dentro do Código de Bom Governo Corporativo das empresas peruanas, não? De acordo com a Superintendência de Mercado de Valores de Lima, não? Então, estes 31 princípios estão dentro de 5 pilares, não? Que vocês podem ver acá abaixo, não? Desde direitos de shareholders, os acionistas, não? Como também como formar, não? a Assembleia General das empresas, a formação do diretório, não? Riscos e compliance e o tema da transparência, que seria o pilar número 5. Não? Então, esses 31 princípios estão divididos, não? Dentro de 5 pilares. Okay? E, claro, que é uma referência também do que foi recomendado para a OECD, pela OECD para os países. Não? Então, aí tem como base, não? Os princípios do governo corporativo de 2004. Isto foi ajustado à medida, não? Atualizado. A última versão que temos essa de 2013. Não? Então, aí, esta que as empresas em bolsa de valores utilizam, não? Esses princípios. Bom, outras medidas, ou seja, utilizamos para os alunos poder fazer a avaliação das empresas, utilizamos essa escala de 11 valores, também conhecida como embecandária, não? De 0 a 1. Então, em classe, explico aos alunos, ou seja, como vamos evaluar. Então, os alunos recebem informação sobre esses 31 princípios, o que deve justamente a empresa fazer para cumprir, adequar um princípio, não? Que está nesses princípios de bom governo corporativo. Então, os alunos recebem essa informação teórica, não? Prática também, ou seja, com alguns casos, não? E depois eu he desenvolvido também um vídeo explicando como se faz essa avaliação, se explica em classe, e depois os alunos, com essa informação das empresas e com as informações teóricas recebidas, não? Ou seja, vão fazer a avaliação e vai justamente ver se, em princípio, a empresa está no nível de adequação, não? Seria um nível absoluto que, perfeito, a empresa cumpre tudo que o princípio está orientando a empresa, recomendando. E se está no nível zero, não? Bastante forte, seria 0,9,
ou se a empresa justamente não pratica, não tem nada sobre isso, seria a avaliação 0, não? Ou seja, praticamente nula, que seria 0,1. Então, utiliza esta escala de 11 valores, ok? Então, aí um pouco a recorrida, já expliquei alguns pontos. Ou seja, o estudo foi realizado durante 12 meses, não? Em tempos aí de pandemia, em 5 maestrias, não? Ou seja, então você sai aí 4 cursos de MBA e uma da maestria especializada, não? E dentro do curso que trata, temos um tema de governo corporativo, não? Então, aí foi realizado esse estudo desde agosto de 2020 até julho de 2021, ok? Então, 12 meses, não? Que justamente aí esses 5 cursos, e aí os alunos foram fazendo essas avaliações, não? Então, eu, que fui justamente o professor que coordenei essa investigação, compartilhei, não? Desenvolvi uma hoja de cálculos em CIA, Excel, com todas essas variáveis que apresentei, ou seja, os 31 princípios dentro dos 5 pilares e a fórmula, não, para fazer a avaliação. Então, os alunos fazem essa avaliação, ok? E eu, quando passo a tarefa dos 7 dias para que os alunos possam justamente fazer esta avaliação e me entregar, não? Então, aí hago uma revisão, e depois se calcula aí uma média simples, não? Das avaliações de cada membro do grupo para alegar um valor final da empresa, não? Bueno, com esses valores, eu vou revisar, consolidar, validar os dados, não? Os alunos apresentam esses resultados em classe. E, por último, eu vou consolidar os dados e aplicar o algoritmo que vou comentar, não? Em continuação. Então, acá o algoritmo utilizado por o OA, que é o operador OA, que é muito utilizado, muito indicado, em termos de agregação, não? Justamente de fazer priorização. É o artigo mais citado nesta matéria. Então, Jäger, 1988, ou seja, é o autor mais citado, mais recomendado para esse tipo de trabalho, não? De priorizar, não identificar, porque justamente podemos incluir e poner pesos às medidas, não? Então, fazer uma maneira muito sensível de fazer esta avaliação, não? Ok? Então, acá eu recebo, não? Ou seja, pouco a pouco vou recebendo os cursos, a avaliação dos alunos. Então, acá temos as empresas, justamente para não gerar nenhum atrito ou problema, e dar toda a confidencialidade à empresa. As empresas recebem esse código, é 1, é 2, ou seja, empresa 1, 2, ok? E acá vemos os princípios, não? E essas são as avaliações dos alunos. Então, a empresa 1, acá eu tenho um grupo de alunos do MBA que han me entregado este valor e eu hago a consolidação, para cá são os resultados dos alunos, ok? Então, acá, opinião de 117 alunos, não, de maestria, ok? Ok, então aí vou aplicar o algoritmo, tenho que determinar um peso para cada um dos pilares, ok? Então, pilar de direito dos acionistas, riscos de compliance e transparência, todos han recebido um peso, que na suma deve dar 1, não? Por isso aí, ou seja, então aí este peso foi determinado de acordo com a revisão da literatura. Então, há um sustento acá, né, os autores que justamente recomendam, justamente por la necessidade, não? Por exemplo, o artigo 1, que seria o princípio 3, que seria justamente a formação do diretório, a gestão do diretório, não? E o princípio 5, que seria o tema da transparência. São 2 temas dos pilares mais importantes indicados por la revisão da literatura, não? E depois o pilar 1, que seria os direitos dos acionistas, dos shareholders, receberia 0,20, e os outros 2, 0,10 e 0,10, ok? Então, acá eu tenho um consolidado da informação das empresas por pilar, ok? E aí vamos aplicar a fórmula que apresentei, não? E ao aplicar a fórmula, essa multiplicação dos pesos por esses valores vai justamente me dar um ranking delas empresas, não? Então, acá vemos uma maneira que não está, a ordem está pelo número da empresa, não? E vemos que, por exemplo, a empresa 1 se quedou na 18ª,
oitava posição, não? Acá, lá 12 na sexta, não? Vemos que a empresa 6 se quedou na primeira posição com este valor, ok? Então, a empresa 6 é uma empresa de serviços aeroportuários, não? Alcançou maior coeficiente. Então, o OA determina quanto maior o coeficiente, melhor, não? A adequação de uma empresa, ok? Então, os pontos fortes dessa empresa: capacidade estratégica, trato justo, transparência, boas práticas de responsabilidade social. Uma outra maneira também que hemos incluído no paper justamente foi essa distribuição dos resultados, não? Ou seja, então, os resultados totais por cada empresa, e a empresa E16, não? Do setor agroindustrial, alcançou um coeficiente mais baixo de todas, não? Vemos acá esta pontuação, não? Como recomendações, apresentar informes financeiros e do governo corporativo, aumentando a transparência e generando mais confiança nos mercados de valores, não? Então, essas seriam as... Isto em resumo, hein? Ok? E no paper há mais informações sobre os resultados. Por o tempo que tenho acá, tenho que fazer solamente poner os principais pontos, ok? Uma outra maneira, não, que me permite fazer por grupos, por conjuntos, não? E desta maneira podemos estabelecer, não, por exemplo, empresas com melhor governo corporativo. Então, por exemplo, o conjunto 1 estaria formado justamente na sequência, não? É 6, com melhor pontuação, é 13, 7, 4, 23, a empresa 2, very strong. Não? Então, esse grupo de empresas são empresas líderes, não? Tem este coeficiente, ou seja, uma adequação muito forte aos princípios do governo corporativo, não? E aí podemos ver a distribuição, não? Entre conjunto 2, 3, 4, ver justamente onde está a concentração e como se pode quizás melhorar, não? Então, os estudantes não podem utilizar esta informação para identificar as empresas com melhor nível de adequação e aprender das melhores práticas. Então, ok, empresas 6, 13, ou seja, por que han obtenido este valor, não? Então, os alunos compartem, não, hemos dado essa nota por isso, encontramos esta evidência que não mostra uma boa gestão. Então, é uma prática muito boa, não? Que justamente já estamos trabalhando em centro já há 2 anos, não? Que seria o aprendizagem por competências, não? Então, acá os alunos estão aprendendo haciendo, não? Evaluam as empresas, não? Justamente analisam o tema teórico, pero vêm na prática e quizás pode identificar uma oportunidade em sua própria empresa, não? Onde está trabalhando, que quizás sua empresa não está bem em governo corporativo e, ou seja, este resultado, esse estudo justamente pode facilitar, não, esta melhora da empresa, não? Então, aí entramos num tema de discussão, que é um tema muito importante, ou seja, como conseguimos dar as respostas às brechas, não? Cerrar ou reduzir as brechas que comentei ao início, não? E cumprir justamente o objetivo deste artigo, não? Desta investigação. Então, em resposta a outra investigação, o artigo propõe a inclusão de variáveis para melhorar a medição da qualidade do governo corporativo. É um método utilizado para aplicar-se nos mercados emergentes, reduzindo assim a primeira brecha identificada. Então, a primeira brecha estaria aí com esta observação, essa discussão, não, em relação, dando resposta a esta investigação, não? A investigação reduz as brechas de governo corporativo nos países em desenvolvimento, indicados por outros autores, não? Os resultados da avaliação dos estudantes ratificam, não, os resultados de outro estudo, não? Em sentido que a transparência, o comportamento ético são fundamentais para o bom governo corporativo. Então, não somente em classe falar que transparência é importante, comportamento ético, mas estão vendo na prática, não? Que justamente isto é muito importante e justamente ratifica o resultado de uma investigação científica sobre este tema. A continuação, podemos ver, em consonância com outros autores, os estudantes identificaram o fortalecimento do governo corporativo, capacidade estratégica, trato justo e transparência, e a responsabilidade social deveriam ser consideradas. Então, se necessitamos melhorar, não, o governo corporativo, evitar justamente o que vimos, exemplos de outras empresas, não,
com quebras, com sistemas corruptos. Justamente vemos que devemos fortalecer a governança de uma empresa através desses princípios, dessas recomendações, não? Esse estudo também reforça o indicado por outros autores sobre a necessidade de investigar outros sistemas de governo corporativo, não? Então, tinha bastante estudos em outras partes do mundo, pero não em América Latina e principalmente em Peru. Então, e además publicar uma revista tão importante como esta, nesta categoria, é muito importante para Peru, não? Para as empresas que estão neste mercado, não? Ou seja, dar esta visibilidade, não? Então, também dando resposta a outros autores, o artigo propõe um método multicritério para evaluar as empresas, não? A aplicação do OA, não, do operador OA, reduz a brecha identificada em outro estudo e sugere o uso da lógica difusa para fortalecer o bom governo corporativo. Finalmente, esses outros três pontos destacados em la discussão, a lógica difusa permitiu responder à demanda do mundo real em matéria de governo corporativo. É uma ferramenta para resolver problemas complexos, com muitas variáveis, atendendo também a outro estudo, não? O operador OA é apropriado para avaliar e priorizar, não? Então, aí, neste caso, estamos priorizando empresas de acordo com sua adequação ao princípio de governo corporativo. Finalmente, seria interessante, no futuro, comparar resultados com outros métodos também que tratam de priorizar resultados, incluindo pesos, não, nas variáveis, não? Como, por exemplo, os dois que estão citados aqui, não? Ou seja, o processo de hierarquização, não? É um modelo também da lógica difusa, e o Pythagorean Fuzzy Uncertain Environment, não? Também outro modelo mais novedoso, não? Sobre este tema, que quizás seria interessante aplicar para ver como seriam os resultados, não? Então, aí seriam duas recomendações, não? Dentro da discussão. Uma limitação do estudo, quizás seria a qualidade recebida, porque, claro, os evaluadores são alunos de MBA, de maestria, então não são profissionais em auditoria de governo corporativo, não? Então, sem embargo, ou seja, buscamos reduzir um pouco esta limitação com todas as informações que os alunos recebem prévio à sua avaliação, então, as leituras, em classe também, com a explicação, então, recebe informação sobre o objeto de estudo, as pautas, justamente para ser a avaliação, não? Então, aí também os resultados foram revisados e validados por um especialista, então, isso também um pouco que reduz essa limitação, ok? Bom, já finalizando, como conclusões, destaco as implicâncias teóricas e práticas, não? As teóricas, o artigo, a investigação apresenta um algoritmo de lógica difusa para avaliar o nível de cumprimento aos princípios de bom governo corporativo e reduzir as brechas identificadas, não? O estudo avança na fronteira do conhecimento sobre o governo corporativo e lógica difusa, uma vez que mostramos ao início o estudo bibliométrico que identificou as brechas e tendências de investigação. Además, a investigação é novedosa, não? Creio que é um ponto mais importante, né? Por a participação de estudantes de master, não, de uma escola de negócios, não? Neste caso, acá eu puedo agora comentar, não, pero no paper, para justamente não ter problema de identificação, de Centrum PUC, não? Então, acá a melhor escola de negócios da América Latina, não? Contribuindo ao aprendizagem por competências, já que os alunos aprendem de forma prática os conceitos e importância de bom governo corporativo. Por último, os acadêmicos de outros países podem beneficiar-se, não, de aprender a aplicar essas ideias e operador OA como uma ferramenta fácil de usar, útil e fiável, não? Então, isso foi justamente uma das recomendações dos revisores, justamente para detalhar, para explicar com mais detalhes justamente a aplicação do algoritmo, não? Porque justamente quizás outros professores que não são expertos neste tipo de ferramenta puderam utilizar, não, em classe em outras partes do mundo, não, com seus alunos, não? E é muito sencillo. Bom, implicações práticas, o OA ajuda a estabelecer prioridades, reduzir riscos de inversão e facilitar a toma de decisões dos inversores, já que grupos de empresas indicariam, não, os conjuntos que apresentei, indicariam um complemento aos princípios
de bom governo corporativo. Ou seja, quanto maior seja o nível de complemento, menor será o risco, não, e invertir nesta empresa. Os responsáveis da supervisão de mercado de valores também podem beneficiar desta informação ao identificar as empresas com bom governo corporativo, conhecer os pontos fortes e débeis e, quizás, proponer, não, medidas corretoras às empresas, não, corretivas, não, às empresas que cotizam em bolsa de valores. Portanto, a ser público esses resultados, não, aumentaria a transparência das empresas e vai generar maior confiança nos mercados. E, finalmente, ou seja, as empresas podem comparar seu rendimento, não, com respeito aos competidores e tomar medidas para reforçar sua governança. Okay? Como futuras linhas de investigação, destacamos na investigação que ou seja, podem explorar a aplicação desse algoritmo em outros países, em outras escolas de negócio, não, para promover a cultura do bom governo corporativo. Creio que derramos aí uma semente importante, não, nesta matéria. Também, de minha parte, e também do professor Carlos Agüero e eu, desejamos agradecer à Centro Católica por a oportunidade de fazer esta investigação, por apoio nesta investigação, e aos 117 estudantes de maestria que, durante a pandemia, ha colaborado nesta investigação. Então, muitas graças a todos, não, que han participado desse estudo. Não? Muitas graças a vocês por a assistência, por o interesse neste tema, e de minha parte, senhor professor Dr. Iván de la Vega, de minha parte já está. Muitas graças aí por la moderação também. Estimado profesor, también doctor Luciano Barcelos y a el doctor también Carlos Agüero, que son coautor de este estudio, le damos las gracias. Abrimos un panel, un tiempo para la dinámica de preguntas. Me gustaría, tanto al profesor Agüero como al profesor Barcelos, contextualizar y poner en valor un aspecto que queda claro en este proceso, que yo creo que es un proceso bidireccional, donde los estudiantes de MBAs y de maestrías especializadas se beneficiaron de un proceso en el cual los profesores recogen la información, pero además adiestran, como se explica bien en la metodología. Se trabaja con ellos, se les da las herramientas metodológicas, además ellos van al proceso de aplicación de levantamiento de información, después hay un proceso de refinamiento y de aseguramiento de que los datos hayan sido relevados de la manera adecuada, pero también ese proceso donde los estudiantes van a la aplicación, al campo, recogen los datos bajo esa metodología, y después el profesor, o en este caso el equipo de profesores, tiene la posibilidad de elaborar un trabajo, en este caso en un Journal Q1 con alto factor de impacto, que es publicado y que además después se revierte en beneficio de los siguientes cursos, puesto que él sirve de referencia académica. Ese proceso de asimilación, de aprendizaje, de levantamiento de datos, además para el propio espacio académico y el espacio de la aplicación de las empresas, esa interconexión, ¿cómo sería para ustedes visto como proceso de aprendizaje real en el campo, ya sea de investigación o ya sea desde la academia? Ese comportamiento bidireccional. Me gustaría que cualquiera de los dos, el profesor Barcelo o el profesor Agüero, nos comenten su proceso de aprendizaje y de este alto impacto. Adelante. Ok, Carlos, ¿quiere hablar o yo hablo? Inicia Luciano, yo complemento. Gracias. Ok. Sí, excelente pregunta, ¿no? O sea, aí vemos mais do lado dos alunos, não? Porque os alunos justamente não vão às empresas e se obtêm a informação, ou seja, com os dados disponíveis, não? Em la Superintendência de Mercado de Valores, com a informação disponível na web, não? Então, aqui pouco para deixar mais claro, não? Sobre o tema, não? Mas do ponto de vista dos alunos, creio que é importante porque recebem toda uma antes de começar curso, não, com mês de antelação, você recebe as leituras, não, já tem aí programado os exercícios, então as orientações, e justamente vão ver na prática, não, em classe, como, ou seja, como esta matéria, como podemos evaluar uma empresa, e ao fazer este exercício, não, de avaliação,
o sea, se profundiza justamente, ¿no? De conocer, de levar algo, o sea, passo por um curso, pero o que vou levar desse curso, não? Ou seja, eu estou seguro que justamente ao participar, ao aprender, não? E saber, não? Haciendo, não? Creio que isto é muito, ou seja, marca bastante os alunos e levam isso para suas empresas, não? Quizás não participaram desta, não foram as empresas evaluadas, pero esta boa prática e a maneira de como se percebe, não, bom governo corporativo, que tipo de princípios nós outros devemos seguir, justamente para evitar o que ha passado com outras empresas, com escândalos, com falta de ética, com quebras de empresas, não? E mostrando principalmente que o governo corporativo é bueno e aplicado a todo tipo e tamanho de empresa, desde uma PYME, de uma grande empresa, de uma mediana. Você se pode aplicar um bom governo corporativo à medida, ao tamanho desta organização. Então, creio que é um pouco mais fácil compreender e aplicar e ver no dia a dia como podemos trabalhar, não? Excelente. Adelante, profesor Agüero. Muchas gracias, profesor de la Vega. Efectivamente, como señala Luciano, hay un punto crucial y consideramos que deberíamos tomar en consideración en todo tipo de investigación, que es la motivación. ¿Cómo incentivamos, cierto, a que se pueda investigar? Entonces, en este caso, ¿no? Muchas veces decimos, pues, sin data no podemos, ¿no? encontrar algún problema, identificar problemas. Entonces, aquí la clave fue la motivación para que los estudiantes puedan entender qué pasó en Parmalat, qué pasó en Enron, qué pasó con esta situación donde se suponía, ojo, digamos, el rompehielos que se hacen al inicio de estos cursos es, oiga, y con todo respeto, ¿no? Los CEOs que manejaban estas empresas, ¿de qué escuelas de negocios salían? ¿Dónde se habían formado? ¿Y cómo es posible que hayan tenido este desenvolvimiento en estas empresas? Él los llevó a tomar ese tipo de medidas. Entonces, a partir de allí, ellos se motivan para investigar, pero lo más, digamos, relevante, importante, en el momento que se aterriza esto, después de tener toda la teoría, es en una herramienta práctica y que ellos vean la utilidad. Ah, fíjate que yo pensé que esto solamente era, digamos, relevante para los estadísticos, los economistas, porque no necesariamente todos los estudiantes pues son de un área, digamos, dura, ¿no? Que manejan números y que muchas veces decimos, ¿no? A los números hay que triturarlos para que ellos digan algo, ¿no? Y entonces, al momento que ellos encuentran esta herramienta algo útil y empiezan a entender los números, ¿no? Cuando se les muestra lo gráfico, mira las tendencias, entonces se motivan aún más, ¿no? Y poco a poco, si ustedes recuerdan, ¿no? Este estudio demoró un tiempo donde, digamos, los primeros avances, ¿no? Las primeras promociones iban señalando alguna información, ¿no? Fue también interesante para los que venían después, ¿no? Poder observar, mira qué es lo que está pasando, ¿no? Con estas empresas, ¿no? Entonces, eso es muy relevante que los estudiantes puedan entender, ¿no? Que se motiven, ¿no? Con algo que en realidad ellos quieran comprender y como muy bien se señala, que se pueda evitar mañana más tarde que sus empresas puedan ocurrir ello, ¿no? Aquí también yo quiero agregar algo, poquito ya yendo a futuras investigaciones, ¿no? Nosotros aquí recomendamos pues que los hacedores de política tomen la información, ¿no? Para seguir fortaleciendo esto, pero creo que debemos ir un poquito más allá, ¿no? Desde el punto de vista de que, repito, manejan, digamos, las normas. Es que todavía en Perú el gobierno corporativo, ¿no? En las empresas se realiza de manera voluntaria, pero ya en otros países esto es de manera obligatoria. Y la razón es muy simple. En países, por ejemplo, como Colombia, empresas que quieren acceder a financiamiento a través de mercado de capitales, que es obviamente un costo más barato, ¿cierto? Tienen la obligación de aplicar estos principios de buen gobierno corporativo. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso, por ejemplo, es una, digamos, práctica que deberíamos hacerla en nuestro país, donde aquellas empresas que van a tomar dinero, que principalmente es dinero de
empresas que administran nuestro dinero, ¿no? Como son las AFPs, deberían utilizar esta práctica o aplicar, pero como se dice, de verdad. Muchas gracias, profesor de la Vega. Muy amable. Invitamos a los presentes que están acompañándonos en línea a realizar preguntas a estos dos expositores, profesores que han desarrollado esta excelente investigación. Veo por acá al profesor, el doctor Diego Noreña, que dice buenas tardes, soy Diego Noreña. Deseo felicitar a los docentes por mostrar un excelente trabajo en equipo, docente-alumno. Estoy seguro que este aprendizaje jamás será olvidado por los estudiantes que participaron en el proceso. Tenemos al profesor Noreña, si quiere además agregar algo, lo invitamos a realizar alguna pregunta. Mientras tanto, para que lo piensen, quisiese también identificar el tema de la lógica difusa como una metodología. Vamos a darle el pase al profesor, al doctor Carlos Mariño, ¿no?, el director de investigación de Centrum PUC, para que por favor haga uso de la palabra. Adelante, doctor Mariño. Muchas gracias, doctor de la Vega. Y bueno, y ante todo quería realmente felicitarlos a el doctor Luciano y el doctor Carlos por este trabajo tan importante, ¿no? Yo creo que ingresar a los estudiantes dentro de este círculo de investigación verdaderamente es un reto. Algo que no se aprecia en la magnitud, probablemente en economías latinoamericanas, pero que realmente es una necesidad ahora, ¿no? Pero bueno, solamente un par de comentarios que más que preguntas son ideas sueltas que quería poner a consideración acá a los investigadores. La primera es que yo no vería una limitación, ¿no?, el hecho que se haya trabajado con estudiantes, en la medida de que si es que la metodología, ¿no?, de alguna manera hay una rigurosidad, yo pienso que lo que podríamos estar ahorita, o sea, tener frente a nosotros es un proxy, el cual es extremadamente válido en muchos contextos de investigación académicos, y llegar a un proxy realmente no es algo simple, ¿no? Es algo muy trabajoso. Entonces, el ya obtenerlo, ¿no?, es algo, por lo demás, muy importante. Entonces, yo más bien vería como que es un tema en progreso, ¿no? Más que una limitación, yo creo que es un tema en progreso. Los otros dos comentarios quería solamente trasladarlos. Y bueno, y es una perspectiva de alguna manera que yo percibo, ¿no? Generalmente estamos siempre, ¿no?, en estudios que de alguna manera toman fotografías. Entonces, por eso que, digamos, incluso modelaciones con miles y miles de variables, incluso en investigaciones avanzadas, se cuestiona el hecho de que está muy bien, perfecto, pero igual sigues tomando fotografías, ¿no? Entonces, por eso, cuando llevamos esto a sistemas dinámicos, ¿no? Me refiero cuando yo involucro la lectura, llamémosle longitudinal, digamos que se vuelve mucho más rico, ¿no? No quiero quitar mucho tiempo, pero en general el tiempo, ¿no?, es una variable extremadamente importante. Muchas de las decisiones que muchas empresas toman en algún momento, pasa un año y cambiaron o sea, de A a la Z. Entonces, si no capturo el tiempo, entonces mi estudio siempre se va a volver, ¿no?, como una fotografía. Eso, por ejemplo, me parece una extraordinaria oportunidad, ¿no?, de poder ingresarlo como una oportunidad de futura investigación, ¿no? Yo creo que me parece formidable, hay una base muy intensa de la que tienen, entonces ese sería un camino. El otro, y es lo último, por favor, no quiero absorber mucho tiempo, debe haber otros panelistas, también veía digamos, mucho interés, ¿no? Y que me dicen los investigadores de que una de las limitaciones que yo veo de Latinoamérica
es que la mayoría de las empresas, o en todo caso las empresas más relevantes, no cotizan en bolsa, ¿correcto? Entonces, al no cotizar en bolsa, ¿no? Temáticas como en este caso, ¿no? El gobierno corporativo, lo dejamos al tema más que todo voluntario, en cierta forma. No quiero decir que es absoluto lo que estoy diciendo, pero es voluntario. Porque si yo lo estuviese, o sea, si yo estuviese cotizando en bolsa, eso ya no se vuelve voluntario, ¿correcto? Entonces, a mí me parece muy interesante, ¿no? La lógica de cómo lo llevo o cómo lo fuerzo. Como decía el doctor Carlos, ¿no? ¿Qué debería ser el policy maker, ¿no? Para que pueda de alguna manera motivar a que esto sea de alguna manera cuasi obligatorio, ¿no? Entonces, en economías más avanzadas, el hecho que yo cotice en bolsa me vuelve obligatorio, ¿no? Pero bueno, mucho por comentar, realmente me fascina el trabajo, pero bueno, ahí lo dejo para no monopolizar nada. De nuevo, felicitaciones. Gracias. Ok, muy bien. Carlos, Carlos Marinho, doctor Carlos Marinho, muchas gracias por sus comentarios. Creo que partindo de usted, ¿no? Justamente, o sea, he tomado nota, ¿no? Justamente el tema de limitación, ¿no? O sea, e também considero, ¿no? Que é um progresso. Então, aí buscamos reduzir esta limitação, entre comillas, ¿no? No estudo, justamente, ao informar, passar umas informações, ¿no? E considero também muito relevante, ¿no? Seus pontos, ¿no? Em relação ao tema de, ou seja, de se trabalhar em futuras linhas de investigação, como um projeto, ¿no? Longitudinal, creio que é um reto, um desafio aí para nós outros e quizás podemos implementá-lo, não? Claro que é uma foto, é um momento, não? Isso é um câmbio constante, então ver este progresso, creio que seria muito importante, não? Para a academia, para as empresas também, não? E outro tema de Latinoamérica também comparto, não? Também minha opinião, não? Ou seja, justamente de fazer com que as empresas justamente possam exercer e praticar, não, os princípios de bom governo corporativo. Se nós outros buscamos, como países latino-americanos, e não somente Peru, não, estarem na OECD, justamente a ser parte, não, deste grupo, creio que na parte empresarial é muito importante justamente, não, generar essa transparência, essa confiança para os mercados, não, e desta maneira creio que as boas práticas de bom governo corporativo vão, ou seja, nesta direção, não. Muitas graças. É um honor justamente receber esses três importantes recomendações e comentários sobre nossa investigação. Gracias. Profesor Carlos Agüero, quisiera Sí, por supuesto. incluir. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Reitero agradecimiento, doctor Mariño, porque efectivamente las empresas deben entender que la aplicación de los principios de buen gobierno corporativo ayudan a generar valor. Y eso es fundamental. Hoy día todas las empresas quieren generar valor, quieren crear valor, porque recordemos que sea más grande, sea más pequeña, toda empresa debe tener claro que su objetivo es crear valor, porque si no se genera valor, después, ¿qué se puede compartir? Y esto lo tienen que entender, ¿no?, todos sus stakeholders. Así que gobierno corporativo también ayuda a generar valor. Gracias. Muy bien. Quisiésemos ver si alguien más del equipo que está en línea quisiese hacer alguna pregunta adicional. Yo había dejado, previo a la última pregunta del profesor Mariño, el tema de la lógica difusa, ¿no? Como una estrategia metodológica que nos ayuda a simular, y lo relaciono con la pregunta que él hace por el tema de la variable tiempo, donde la pregunta para el doctor Barcelos, en este caso, que tiene tiempo utilizando la lógica difusa como una de sus herramientas para hacer investigación. En ese software que se ha ido desarrollando y que está evolucionando constantemente, el hecho de colocar el levantamiento de información en tiempo 1, después en tiempo 2, para contextualizar la pregunta. Hemos pasado por el tránsito de un fenómeno inesperado conocido como la pandemia SARS-CoV-2 y las variantes, ¿no?, que todavía siguen un coletazo, aunque
presidente de los Estados Unidos hoy, que informó que se había liberado ya a Estados Unidos, ¿no?, del uso de la mascarilla, dando como fin a un proceso. Yo creo que eso no ha sido así en términos reales, pero como política de Estado, bueno, tomaron esa decisión. El tema de la metodología y volver a tomar datos para ir comparando no fotografías, sino distintos momentos, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, y hacer un monitoreo como línea de investigación y no como un proceso de investigación. En este caso, ¿qué nos pudiese decir desde el uso de una herramienta metodológica avanzada como esta, profesor Barcelos? Ok, gracias por su pregunta, excelente pregunta. Bueno, aquí, o sea, hemos trabajado, ¿no?, en este caso con más de 5 cursos, pero yo he seleccionado justamente 5 cursos, ¿no? O sea, dado 28 grupos, ¿no?, con 117 alunos, ¿no? Entonces, esses alunos, algunos já estão graduados, ¿no? Já finalizaram su MBA, ¿no? Entonces, claro, se vou regressar e eu tenho os códigos das empresas, ¿no?, esto tenho, ¿no?, guardado, justamente eu posso proponer nos próximos cursos, ou seja, a mesma empresa. Então, aí seriam outros evaluadores, outros alunos, ¿no? Então, aí poderíamos fazer uma evaluação da mesma empresa para ver qual é o comportamento, mas os evaluadores seriam distintos, ¿no? Então, aí seria uma questão justamente de, ou seja, não seria tão sensível assim, não conseguir os mesmos evaluadores para ver se a empresa ha melhorado ou não, não? Então, pero é possível, sim, ou seja, podemos fazer tempo 1, 0, 1, 2, ou seja, fazer este segmento, não? Claro que é perfeitamente possível, não? A ferramenta está construída, mesmo finalizando este estudo deste ano, por exemplo, já é aplicado em todos os cursos, não, de governo corporativo em que dito classe. Ou seja, e os alunos eles gostam bastante, não? E estão evaluando outras empresas, não? Então, eu sempre dou aí esta liberdade, pero eu posso, quizás nos próximos cursos, não, determinar, não, serão essas 28 empresas e vamos fazer a avaliação. Claro que aí os alunos não devem saber que a empresa é a empresa X, não? Ou seja, justamente para não sesgar os resultados, não? Pero eu teria esta informação guardada. Então, é perfeitamente possível, não, fazer este segmento, não? Gracias aí por su... Estimado profesor Agüero, quisiera agregar algún punto adicional. Ya estamos justo sobre Sí, el tiempo, nos quedan unos 5 minutos. Si quiere algún punto adicional sí, para la audiencia, por favor. solo para de repente complementar a lo último que decía Luciano, ¿no? Aquí lo que podríamos estar pensando, ¿no?, es que de repente tener lineamientos generales, ¿no?, para los evaluadores, de tal manera que este, en la medida que va transcurriendo el tiempo, ¿no?, y sean distintos, tengan esos lineamientos generales de tal manera que haya un criterio, ¿no?, uniforme. Bueno, y lo otro que otra vez agradecer, la verdad es que en estos tiempos que seguimos viviendo todavía, ¿no?, es importante la colaboración, ¿no? En este caso hemos tenido el apoyo de estudiantes, pero así como hemos recibido apoyo de estudiantes, podríamos también tener apoyo de otros investigadores que también estén en la línea, de tal manera que podamos formar esto. Mira, hay una brecha interesantísima, ¿no?, entre lo que significa hacer esta investigación sobre gobierno corporativo y lógica difusa, pero hay aún más, ¿no? Hay, por ejemplo, lógica difusa, muy poco, ¿ah?, respecto a temas de finanzas, como por ejemplo la evaluación de proyectos. Es un tema que también estamos, ¿no?, viendo para futuras investigaciones, pero la brecha es amplia, ¿no? Y como muy bien lo dijo Luciano, la idea y la motivación claves aquí es que queremos seguir empujando la frontera del conocimiento. Excelente. Creo que ha sido un espacio interesante el tema de un artículo de este nivel, ¿no?, en un Q1 con un factor de impacto tan alto, en una dinámica de levantamiento de información por más de un año con equipos de trabajo de profesionales que están desarrollando además competencias en MBAs que aplican esto a distintas empresas, se retroalimentan ellos, impactan a las empresas positivamente, genera valor
para la comprensión de lo que es un estudio académico y después desarrollar investigación de alto nivel, es como el desideratum, ese espacio que permite después a los que siguen tener estas referencias ya publicadas. Entonces, creo que podemos ir dando cierre a esta excelente ponencia, este espacio que nos ha permitido desarrollar un espacio interesante de comunicación, de divulgación y de generación de impacto de información. Por la parte de la moderación, le damos las gracias a todos los que han participado. Ok, doctor Iván de la Vega, muchas gracias por la moderación. Gracias, Carlos Agüero, A ti, Luciano. por participar en esta investigación, ¿no?, conmigo. Y gracias a todos, ¿no?, que han participado, que han asistido. Muchas gracias por la atención. Por favor, en mi perfil en Centro PUC, ustedes si necesitan alguna información, ¿no?, el paper completo, más informaciones, estaré ahí a disposición de ustedes, ¿ok? Muchísimas gracias, ¿no?, que pasen bien, que tengan un excelente fin de tarde, ¿no? Y muy bien, hasta la próxima, ¿no? Gracias. Gracias a todos, ¿eh?